Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Tudo que ele fez, até começou, deu 2 lançamentos bem bons, né, dona? Sim. Começou com 2 passes bons, daqui a pouco virou o fio, porque ele vinha buscar a bola na área para gerar o jogo, porque o Ganso estava jogando mais adiantado. E aí não saiu, deu isso aí, ó, você tá vendo aí. O Gerson dá um bico na bola, o Lohan bate, a bola não pega o efeito, a bola chega na área para definição, não sai, o goleiro acaba tirando com a ponta do pé, como nesse lance aí, bate na trava da chuteira, né? Se ele tivesse com chuteira de borracha, era capaz de entrar, mas com trava de alumínio pegou e saiu. Então, tem coisas assim no futebol que são muito explicativas dentro do próprio jogo. E a gente tá vendo aí o que está acontecendo com o time do Fluminense. Esse futebol é capaz de gerar aquilo que a torcida espera? Não está sendo. O Pascoal, só para... A gente poderia falar aqui sobre resultado facilmente, o Fluminense. Sim. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos times o Fluminense conseguiu vencer da Série A esse ano? Quantos? Série A do Campeonato Brasileiro? O Vasco. Na temporada inteira. Só venceu o Vasco. São 8 jogos que o Fluminense não vence dentro do Campeonato Brasileiro. O que segura muito ainda é a campanha de liderança dentro de um grupo frágil na Libertadores. Mas eu não vou falar sobre o resultado aqui. Porque o Diniz, ele agora, em um momento de pressão, ele tem se sustentado muito numa narrativa que o atropelou durante toda a carreira. Porque ele sempre sofreu muito mais com o resultado do que com o rendimento. Uhum. E agora ele não tem o resultado e o rendimento é pior ainda. O Fluminense é um time que é incapaz de competir. Hoje é um time vulnerável defensivamente, é um time que tem problemas crônicos na saída de bola, porque não tem mais as peças necessárias para essa série de bola ser uma série de bola mais limpa, com qualidade do Nino, do André. Né? É um time fisicamente que está em frangalhos, que não consegue competir. E aí você olha a escalação dele, eu entendo ele ter convicção na ideia dele. Mas assim, quando eu olho a escalação, o torcedor do Fluminense olha a escalação com o meio-campo, enfrentando o Flamengo, o meio-campo que ele formou. Ganso, Renato Augusto, Gabriel Pires e Lima. Na frente, o Cano e o John Kennedy. E com o Martinelli, mais uma vez, na zaga. Ele até depois modifica, bota o Thiago Santos na zaga e no segundo tempo... Que aí ele tira o Pires, né? Isso, ele bota o Martinelli. Esse time é um time lento com bola. Não tem punch, não tem pegada para, primeiro, levar essa bola com mais força para frente. Você precisa de velocidade, você precisa de intensidade, você precisa ter um time mais combativo para deixar o adversário desconfortável, para pressionar. Bola foi muito mais na faixa intermediária do campo. É só cadenciado, Pascoal. Não é um time que consegue... Normalmente o time de Diniz é assim, é muita posse no campo defensivo, né? Normalmente. Mas o do ano passado... acelerar lá na frente, né? Então, mas do ano passado, você tem essa cadência, tem esse controle. Mas você tinha um Keno, você tinha um Arias. Hoje a única estratégia de velocidade que você tinha um pouco mais no time titular era o John Kennedy. Mas acho que a estratégia dele, até o Pascoal falou, era tirar a velocidade do jogo. Ele povoou o meio campo, fez mas não construiu quarteto nada, no meio. né? Então, acho que a ideia era tentar controlar o jogo, prender a bola. Ele teve 54% de posse de bola. Mas aí só 2 finalizações. Mas porque não tem... hoje, o futebol, se você ficar só nessa, girando a bola ali entre os 4 do meio campo, você não aparece ninguém para fazer uma diagonal, porque você não tem esse jogador. Pascoal, nenhum setor do Fluminense hoje funciona. A defesa não funciona, uma defesa exposta, que sempre... o adversário sempre consegue criar muito contra o Fluminense. A gente viu isso não é só contra o Flamengo, contra o Atlético Goianiense, contra o Alianza Lima, em jogos que o Fluminense venceu, contra o Colo-Colo. O meio-campo é o meio-campo que controla, toque de lado, mas ele não consegue produzir, não consegue, por exemplo, colocar o Cano em condição de finalizar. É um time que não consegue fazer essa transição ofensiva. Uma coisa que me incomoda muito no Fluminense é trazer o Cano para vir buscar a bola no grande círculo. Isso me incomoda demais. Porque ele vai correr 55 metros, porque o campo tem 110. Então ele vai correr 55 metros. Se ele ficar mais próximo da área, ele vai correr 30, 25. Você deu os números de gols do Pedro, compara o ano passado, gols de Pedro e do Cano. Né? A diferença havia uma briga entre eles. Hoje isso inexiste. A diferença de gols do Cano para o Pedro é enorme. Eu vou lembrar dos embates do Carioca. Foi o Matheus, o filho do Tite, que disse, travou o pai quando o pai começou a desenhar o Fluminense. Porque na era Tite, no Flamengo, o rubro-negro tem levado boa vantagem. O Diniz venceu o Campeonato Carioca antes da era Tite contra o Flamengo, mas nesses embates
entre o Tite e o Diniz, o Tite tem levado muita vantagem. E aí chegou em algum momento no estadual no Rio, que o Tite na coletiva estava falando, não, a gente estudou muito bem, a gente tem todos os detalhes do Fluminense e começou a falar do estudo do adversário. E o filho falou, calma, vai ter mais embates, não entrega todo o jogo. Agora, não pega. Mas assim, o Tite basicamente faz o que quase todo mundo faz contra o time, aperta, sufoca. E olha que o Flamengo tem mudado as escalações contra o Fluminense, por necessidade e tal. Mas o tipo de jogo parece assim muito fácil de você anular, né, complicar o jogo do Fernando Diniz. Eu não gosto desse tipo de discurso. Não estou levantando bandeira nenhuma para demissão. Estou aqui para tentar analisar o que a gente tenta enxergar ali. O que a gente vê no Fluminense é um tom de fim de ciclo. A gente estava vendo o jogo ali, assim, em alguns lances, assim, a passividade até dos jogadores do Fluminense, que parecem não acreditar mais nesse modelo de jogo. Parece que tem um desgaste tão grande ali. Às vezes não é nem só sobre não acreditar, mas às vezes não tem a mesma força que na temporada passada que... Tem uma jogada do Lohan, que o Lohan vem conduzindo, 3, 4 do Fluminense, todo mundo olhando aqui assim, ó, e correndo para trás. Ninguém combate, ninguém agride o cara que tá com a bola. Mas assim, isso é sobre o Diniz ou isso é sobre os jogadores? Acho que isso é sobre tudo, sobre o contexto, sobre um trabalho que se perdeu nessa temporada. E não era para ter tido uma queda tão bruxa. A gente está falando de um time que encantou e foi campeão da Libertadores com méritos na última temporada. O Mário Bittencourt, ele colocou uma desculpa para esse ano bem abaixo do Fluminense, que é a disputa do Mundial, que já foi também uma desculpa de outros times no passado. Como você joga o Mundial, a preparação para a temporada, a parte física, tudo se complica. Então, o calendário para o Fluminense é um pouco diferente dos demais, só que a gente já está no meio de junho. Né? É muito tempo. Já estamos em julho quase. O Campeonato Brasileiro teve uma parada de 2 semanas por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Quer dizer, você poderia se reinventar, fazer uma pré-temporada. O Fluminense tem essa característica muito especial de ser um grupo com muitos jogadores veteranos. Já se falava isso ano passado, mas veio o resultado. E aí depois você fala, tá vendo? Vão ter que engolir. O Fluminense é campeão da América com time veterano. Todo mundo está um ano mais velho, mais experiente. Os jogadores disseram que o Sub-40 ganhou a Libertadores, naquela brincadeira de final de jogo. Né? Hoje eram 27,6 contra 32,8 na média de idade. Nossa. E vem o Thiago Silva aí. A esperança é o monstro Thiago Silva. Você vê o Renato Augusto, e aqui vai um elogio ao Renato Augusto. Né? O que ele correu no primeiro tempo, o que ele tentou fazer no primeiro tempo, tentou se movimentar, mas ele acaba se cansando rapidamente. Aos 43, você olhava no relógio, 43, ele já estava exausto dentro de campo. Porque esse estilo de jogo, ele requer também um time afiado fisicamente. Você não tem a bola, você tem que pressionar. Você tem um controle, mas você tem que também acelerar esse jogo quando você tem a posse de bola, senão você vira uma presa fácil. E hoje o Fluminense, depois de ter sido campeão da Libertadores, é um time muito mais estudado pelos adversários. Os adversários já sabem como neutralizar, já sabem quais são os pontos fracos para explorar, ou todo mundo pressiona a série de bola do Fluminense forçando o erro de maneira aleatória. Não, porque sabe que isso é algo que o melhor jogo do conseguiu. Corinthians na temporada. Contra o Fluminense. Um raro bom jogo do Corinthians, né? Foi o que ele conseguiu vencer e venceu muito bem o Fluminense, e a gente ali já falava, meu Deus, será que também do lado do Corinthians é um alerta? Depois a gente vai falar sobre o Corinthians, né, de uma virada de chave, que a gente viu que não era uma verdade, mas do Fluminense já era um sinal do que a temporada poderia entregar. Eu tô sentindo um cheiro aqui no meu cangote, porque a Renata Ruel já está aqui no nosso estúdio também, enquanto a gente vê ainda lances do jogo entre Fluminense e Flamengo. Rê, pra gente falar sobre o pênalti que garantiu, então, que o Pedro depois fez a cobrança e garantiu a vitória do Flamengo. No geral, primeiro, a arbitragem foi boa, não foi? Boa noite. Primeiro, boa noite. Mari, Donan, Bubu, Pascoal, fã de esporte. É uma arbitragem que, assim, o jogo foi difícil. E aí tentou controlar o jogo conforme deu ali no campo de jogo. Em alguns momentos tiveram erros, na minha visão, mas, assim, o lance capital sempre é um pênalti, que resolve o jogo em si. E nisso, Mari, eu acho que esse é o ponto fundamental, o pênalti. O que a gente analisa nesse pênalti? O primeiro, você tem... Vamos lá começar a conversar com a turma aqui. Já tem 7 superchats, então eu vou começar por eles, que a gente sabe que o superchat sempre tem prioridade. Rebaixamento à vista. Pois é, rapaz. Eu hoje fiquei preocupado também. E é curioso que justamente hoje, eu nem vi ainda a matéria,
confesso a vocês que hoje eu leio o jornal muito mais na internet do que no jornal propriamente dito, né? Mas parece que o Globo fez uma matéria de capa hoje, ou pelo menos uma matéria grande, mostrando a eficiência do Flamengo nas finalizações. Essa eficiência? Isso que nós vimos hoje? Tá de brinquedo, diria Joel Santana, né? Tá de brinquedo. Pode ser até que o índice tenha sido bom até hoje. Hoje foi um negócio horroroso e esse é um problema meio recorrente do Flamengo. Com outros treinadores, em outras épocas, o Flamengo também perdia muitos gols. O Flamengo criava muito e perdia muitos gols. O que eu acho que aconteceu hoje? O Flamengo foi eficiente na marcação da saída de bola, como tinha que ser. Conversamos isso ontem, anteontem também. Qual é o borogodó para ganhar o Fla-Flu? É marcar a saidinha de bola do Fluminense, que todo mundo já sabe que é um entrega-entrega. Né? Hoje entregou pelo menos 5, 6 vezes. Mas aí o Flamengo chega na cara. Gente, o primeiro que eles entregaram, o Pedro, estava só com o Fábio na frente. E chutou em cima do Fábio. Nesse mesmo lance, a bola sobra, o BH BH tropeça, a bola passa. O BH continua mal. Mas olhem a importância do BH. Foi ele quem fez a arrancada e que sofreu o pênalti. Claro que todo mundo tem direito a dizer o BH ainda está mal. Eu também acho. Mas não é um jogador para você chegar e dizer, como eu vi muita gente dizer na live de ontem, não, é melhor tirar o BH. Joga com 4 no meio-campo, Luiz Araújo e Pedro na frente. Gente, alguém viu o Luiz Araújo fazer uma grande partida hoje? Eu vi o Luiz Araújo fazer um lance, para não ser injusto. Um passe de calcanhar para o Lohan, que entrou livre e chutou para uma defesa de bico de chuteira do Fábio para fora de campo, para escanteio. Luiz Araújo, para mim, continua a ser aquele mistério. Jogador que, quando entra durante a partida, rende muito e, quando começa como titular, é um jogadorzinho absolutamente mediano, nota 5,5, 6 no máximo. Hoje, eu acho até que ele tira menos do que isso. Hoje ia dar um 4,5 para o Luiz Araújo. E outra coisa, com aquela mania de chutar, para cada golaço que ele faz, de vez em quando ele faz uns golaços, ele dá uns 15 ou 20 chutes para fora ou na mão do goleiro. Hoje, todos os chutes dele foram para fora ou na mão do Fábio. Inclusive, num lance que, tudo bem, ali cabia o chute, mas cabia também avançar para chegar na cara do Fábio mesmo. E ele chutou de fora da área. Não tinha ninguém, ele recebeu a bola, não lembro se foi do Gerson ou do Lohan, pelo lado direito, bico da área. Gente, podia ter entrado com ela, chegado, sabe, deixava o Fábio sair e cavava em cima do Fábio. E ele aí vai, pá, de primeira. Outro dia ele fez um golaço exatamente assim. Mas a média dele é o que eu digo. Ele faz um golaço desse e depois ele perde 15, 20 chutes iguais. Jogador, para mim, insisto, mediano. Não mais do que mediano. Eu hoje não teria nem começado com ele. Eu hoje teria começado, como cheguei a falar com vocês aqui na live ontem. Eu teria... Peraí, gente. Acabei não mandando o vídeo. Ou mandei? Será que eu não mandei? O vídeo para o WhatsApp do Flamengo, do UOL. Eu preparei. Começado com 4 jogadores no meio-campo. Eu teria começado com 4 jogadores no meio-campo e o Gerson mais pela direita. Acho até que o Gerson jogou muito bem hoje, de segundo volante mesmo. Mas eu acho que o time ficaria mais seguro. Eu vi. Pronto, agora foi. Eu vi que o Diniz povoou o meio-campo. O Diniz começou com... Só deixa eu dar um recado. Não gostei da última atuação. Eu não gostei da última atuação do Léo Ortiz, mas hoje o Léo Ortiz voltou a jogar bem. Para contrabalançar aquele mundaréu de gente que o Diniz botou no meio-campo. Só que, perdão, o Mundaréu não jogou nada, né? Gente, o Fluminense não viu a bola no Fla-Flu inteiro. Ele teve maior posse de bola
Porque quando ele pegava a bola lá na defesa e não estava sendo pressionado pelos atacantes do Flamengo, ele ficava tocando de lá para cá. Porra, gente, o Fluminense não jogou nada hoje, nada. Se não tivesse levado aquele gol de pênalti, teria sido um dos placares mais injustos que eu vi em Fla-Flu nos últimos tempos. Mais injustos. Estou dizendo, foi chutar a primeira bola a gol aos 21 minutos do segundo tempo, um chute do Lima para fora. Então, olha, o Fluminense está desandando legal. Ganso não jogou nada, Renato Augusto não jogou nada. Cano, gente, o que é o Cano hoje em dia? O Cano não toca mais na bola. E não é de hoje, não. A sensação que eu tenho é que o Cano, fisicamente, acabou. Gente, o Cano tem 35 anos. Até o ano passado ele fazia diferença. Essa temporada, ele não faz nada. Ele é uma nulidade. E aí o Flamengo criou e nada. Ainda acho que falta um pouco mais de armação no meio-campo do Flamengo. O Flamengo hoje voltou a exagerar nos lançamentos longos. Ou do Rossi, que aliás está lançando bem, ou dos zagueiros. Davi Luiz lançou, Fabrício Bruno lançou, tá? E eu gosto mais do Flamengo quando o Flamengo vem tocando. Mas, de qualquer maneira, criou sem parar. A estratégia de marcar a saidinha de bola conseguiu fazer o Flamengo empilhar chances. Corrigindo o resultado, saiu barato com esse time e ganhou uma Libertadores. Pois é, cara, ganhou. Ganhou, mas ano passado jogava muito melhor, né? Vamos ser justos. Ano passado o Cano ainda estava fazendo gol. Ano passado todo esse time era um ano mais moço, né? E eu ainda acho que ganhou a Libertadores graças ao Ener Valencia, né? O Ener Valencia perdeu 2 ou 3 gols no Beira-Rio que qualquer David faria. E aí teria sido o Internacional que teria passado para a final com o Boca Juniors e possivelmente campeão. Mas desperdiçou, não interessa. Futebol é cruel. Desperdiçou, o Fluminense foi lá, fez e classificou. Mas esse ano o Fluminense está de dar pena. Leonardo Guedes, precisamos falar sobre a pontaria. O time errou muito, mas o Wesley, em todo o cruzamento, mirava o marcador e acertava. Cara, você sabe que o Wesley, para mim, eu fico abismado, como eu vejo. Agora está na moda dizer que o Wesley está jogando bem. Eu até reconheço que ele está se esforçando brutalmente. Até na marcação ele tem melhorado um pouco. Mas no apoio ao ataque, cara, ele é um caos. Ele não acerta um cruzamento, cara. Na maioria das bolas ele toca para trás. E aí não, o Wesley está muito bem. Hoje mesmo na transmissão, a locutora disse, não, jogou muito bem a última partida e está jogando bem hoje. A imprensa esportiva tem um problema, cara. Quando você não acompanha muito o time, você ouve alguém falar alguma coisa e você pega aquilo para você poder falar sobre o time. Alguns rubro-negros gostam do Wesley, a verdade é essa, gostam do Wesley. Acham que ele é um garoto promissor, que um dia ele vai desencantar e tudo. Então, basta o Wesley não fazer uma partida terrível, horrorosa, que começa. O Wesley jogou bem, olha o Wesley. Aí, quem não é rubro-negro, quem não vê todos os jogos do Wesley, ouve isso aí e começa a falar a mesma coisa. Papagaio de pirata. O Wesley também, duvido que a Renata tenha visto o último jogo do Flamengo. Com todo respeito a ela, que eu acho uma boa locutora, uma boa profissional, mas eu duvido que ela tenha visto o último jogo do Flamengo. E aí ela já mandou na transmissão. Jogou muito bem, está muito bem hoje. Gente, eu não vi o Wesley muito bem hoje. Equipe é um termo forte para um catado como tem o Fluminense hoje, para um desconjunto como temos hoje, visto o Fluminense jogar com esses 11 jogadores em campo que não se entendem, para um time que está absolutamente esgotado, saturado, desaparecido de campo. O que o Fluminense fez hoje contra o Flamengo foi uma caricatura de jogo. O que a gente viu hoje foi uma abreviação tosca, reduzida, ridícula de um time que ganhou a Copa Libertadores 7 meses atrás. Eu sei que é repetitivo. Mas o que restou desse Fluminense? Sério, gente.
Vou perguntar direto aqui, porque não preciso esperar muito aqui, não preciso enrolar, falar demais, conversar demais para perguntar. O que está faltando para o presidente do Fluminense, para os homens que tomam as decisões no futebol do Fluminense, que deveriam representar milhões de torcedores, os anseios, as esperanças e o sofrimento desses torcedores, né, que não aguentam mais, que foram heroicamente ao Maracanã hoje, não era para ter ninguém, e tinha lá uns 10, 15 mil tricolores. Heróis. Absolutamente heróicos, admiráveis por estarem lá no Maracanã. O que está faltando para esse comando do futebol e para o presidente que representa os milhões de tricolores, ou deveria representar? O que está faltando para ele chegar à conclusão de que o trabalho acabou? Que o Fluminense fez em campo. Um vexame. E, de novo, entregando bola atrás de bola para o adversário fazer o seu gol na saidinha. Idiota. Suicida. Porra, eu não aguento mais falar disso, cara. Falando sério, eu não aguento mais falar desse troço. Deixou de ser engraçado. Deixou de ser ridículo. Deixou de ser risível. É um troço absurdo isso aí, cara. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na história do clube. E jogo após jogo. E o esquema do jogo é entregar. O esquema de jogo do Diniz é entregar a bola para o adversário. Quem é que aguenta esse negócio ainda, cara? Não é mais fora Diniz, agora é fora Mário, Angione e Fred, que não fazem nada, diz aqui a Renata. Pois é. Não inventem outro pênalti marcado, foi roubado, diz o Carlos Pessoa. Eu também acho que não houve pênalti. Disse na transmissão que participei agora há pouco. Não houve o pênalti. O Bruno Henrique faz falta no Calegari primeiro e o Calegari depois, com os pés, derruba o Bruno Henrique. Não houve o pênalti. Ok. Mas, gente, isso apaga o que foi o jogo. Podia ter sido 4-0 o Flamengo em outros 4 lances. Concordo que não houve o pênalti. Mas o placar foi injusto. Era para ser 3-4 por aí, para cima. Sem o Flamengo fazer um bom jogo, hein, galera? Sem o Flamengo fazer um bom jogo. Mereceu perder. Apesar do pênalti. É inventado, concordo. Aí, o único chute a gol, Lima, aos 21 minutos do segundo tempo, uma bola que saiu pererecando ali do lado do goleiro. Gente, ridículo, né? Ridículo. Eduardo aqui, 16 clássicos, 1 vitória. Diz Eduardo Chiara, lembrando muito bem. Cadê aqui? Time de segundona, Fábio, Samuel, Thiago Silva, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, Renato. Gente, não dá. Isso aí, olha, já deu. Se tem alguém ainda na dúvida, sinceramente, esse alguém está vivendo em Nárnia, né? Ou é muito adorador do Fernando Diniz. Não tem outra explicação. Paulo Sérgio, na dúvida, a favor deles, mas o time não chutou no gol. É exatamente isso. Cara. O gol foi de um pênalti mal marcado, mas não há o que reclamar. Eu não consigo chegar aqui, eu não tenho cara para chegar aqui e botar na conta do juiz. Não sou desses. E eu acho que nenhum tricolor honesto, com vergonha na cara, vai ter coragem de colocar essa derrota na conta do juiz. Fazer isso é falta de vergonha na cara. É falta de vergonha na cara. E, gente, pior, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, a meu ver, aconteceu o pior resultado que poderia acontecer. Isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi aqui mais um corte do nosso canal Mundo Fla Henrique, sempre trazendo aqui conteúdos, análises para você diários sobre o Mengão. Deixa aquele like, se inscreva e ative o sino, galera.